E eu assisti Coraline novamente e eu percebi algumas coisas que eu não tinha notado antes. É impressionante como o filme está repleto de pistas escondidas. Nesse vídeo, vamos falar sobre a origem da história, o que muda entre o livro e a animação, as melhores teorias dos fãs, curiosidades e detalhes escondidos. Mas antes, vamos relembrar rapidamente o filme. Coraline é uma daquelas animações que parecem inocentes, até você perceber que nada ali é exatamente o que parece. Chegou bem na hora do jantar, meu amor. Uma garota solitária se muda para uma casa antiga e descobre uma porta que a leva a um mundo perfeito. Um lugar onde todos são agradáveis e muito gentis com você, onde seus desejos são atendidos rapidamente e onde tudo é controlado por alguém que quer algo de você. E quando esse mundo começa a se revelar, Coraline percebe tarde demais que sair dali terá um preço. E é justamente nessas camadas escondidas que a história fica muito mais estranha do que você imagina. E o mais interessante é que dessa vez eu fui atrás de detalhes que passam desapercebidos até mesmo para quem já viu o filme várias vezes, porque existem pistas, símbolos e mudanças entre o livro e a animação que revelam um lado bem mais sombrio dessa história. Neil Gaiman é um dos autores mais influentes da fantasia moderna. Ele cresceu cercado por livros, mitologias e contos tradicionais, e sempre teve uma obsessão por mundos paralelos, entidades que se disfarçam de humanas e a linha tênue entre o mágico e o assustador. Ele escreve assim porque acredita que histórias para crianças não devem protegê-las do medo, mas sim ensiná-las a enfrentá-lo. Coraline nasce exatamente dessa filosofia, uma fábula sombria que trata o terror com naturalidade como parte do crescimento. O nome da protagonista surgiu por acidente. Ele escreveu o nome Caroline errado, mas esse deslize funcionou perfeitamente. Coraline soa familiar, mas estranho. É quase igual, mas não é. Isso resume toda a essência da história. Coraline é sobre versões distorcidas, mundos quase perfeitos e pessoas que parecem certas, mas escondem algo ali errado. O nome estabelece o tom da narrativa antes mesmo da primeira página. Um mundo que é reconhecível, mas ligeiramente torto. Depois que você entende de onde Coraline nasceu, tudo começa a fazer mais sentido. O autor escreveu a história originalmente para a própria filha, Holly, e ironicamente ela achou assustador demais. Não que ela tenha admitido isso na época, mas a história real é ainda mais interessante do que isso. O autor começou a escrever Coraline no início dos anos 90, quando Holly tinha apenas 5 anos, e ela era o tipo de criança que escutava o pai à noite contando histórias de terror, histórias sobre meninas que chegavam em casa e encontravam seus pais substituídos por impostores. Histórias perturbadoras demais para uma criança tão pequena. Então ele pensou: se ela gosta tanto de histórias assustadoras, eu vou escrever uma para ela. Uma história que seria aterrorizante o suficiente para uma menina como Holly. E ele começou a escrever. As primeiras 10.000 palavras surgiram rapidamente. Então a vida aconteceu. A família se mudou para os Estados Unidos, o trabalho consumiu seu tempo e Coraline ficou esquecida em uma gaveta por quase uma década. O mais curioso é que ele levou aproximadamente 10 anos para terminar o livro, escrevendo em média apenas 2.000 palavras por ano. Ele só escrevia quando sabia exatamente o que aconteceria a seguir. Às vezes, passavam-se 4 anos até que ele descobrisse. Ele começou Coraline para Holly quando ela tinha 5 anos e terminou para Maddie, sua filha mais nova, quando Holly já era uma adolescente. Mas o livro quase não foi publicado. Quando Neil finalmente enviou os primeiros capítulos para a sua agente literária, Mary Lee, ela foi direta: "Você não pode estar falando sério, isso não pode ser publicado como um livro infantil. Era sombrio demais, perturbador demais." Neil então sugeriu: "Por que você não lê para suas filhas? Vamos ver o que elas acham." E ela leu capítulo por capítulo, todas as noites. E as suas filhas disseram que amaram, disseram que não estavam sentindo medo, que queriam continuar ouvindo. Uma semana depois, Mary Lee ligou para ele. Elas adoraram e não ficaram assustadas. "Eu vou levar para a editora." O livro foi aprovado, publicado em 2002, e se tornou um fenômeno. Mas muitos anos depois, na estreia da adaptação musical de Coraline, Neil estava sentado ao lado de Morgan, a filha mais nova de Mary Lee, que havia aprovado o livro quando criança. E ele contou a ela como sua coragem de não ter medo havia sido fundamental para a publicação da história. Morgan olhou para ele e confessou: "Eu estava absolutamente apavorada, mas continuei ouvindo porque precisava saber o que iria acontecer depois, e porque tinha medo de que, se eu admitisse, ela parasse de ler." Ou seja, Coraline só foi publicada porque uma criança mentiu sobre o quão aterrorizante ela achou o livro.
E quando você compara o livro com a animação, percebe que a versão original é bem mais cruel. A história tem um tom mais seco, mais frio, e a Coraline é retratada com uma maturidade que não aparece com tanta força no filme. Ela é mais distante, mais observadora e encara o medo com uma lógica quase adulta, o que torna tudo ainda mais desconfortável. No filme, Coraline tem 11 anos. Ela é expressiva, reage emocionalmente e você consegue ver o medo no rosto dela. No livro, ela tem entre 7 a 9 anos, dependendo da sua interpretação, mas age como se fosse bem mais velha. Ela é analítica e calma demais para a situação. Quando ela vê os botões nos olhos da outra mãe pela primeira vez, ela não grita, ela apenas observa e decide que aquilo é estranho, mas não necessariamente uma ameaça imediata. Essa frieza torna tudo mais perturbador, porque você percebe, aquela criança não está apenas sobrevivendo, ela está estudando um monstro. A outra mãe também é descrita de uma forma muito mais grotesca no livro. No filme, ela é assustadora, sim, mas ainda tem uma aparência relativamente humana durante a maior parte da história. No livro, ela é errada desde o início, como se fosse uma imitação feita às pressas, sem entender completamente como um ser humano deveria ser. Os movimentos, o corpo, a voz, tudo parece fora do lugar. E quando ela finalmente revela a sua verdadeira forma, é ainda pior. No filme, o outro pai é claramente controlado pela outra mãe, mas ainda mantém algum nível de autonomia, sabe? Ele tenta avisar Coraline. No livro, ele basicamente não existe mais. Quando Coraline o encontra no porão, ele é descrito como uma massa pálida e inchada, uma larva gigante com botões no lugar dos olhos. E mesmo assim, ele tenta avisar a Coraline para fugir. É uma das cenas mais tristes e perturbadoras da história. No filme, o final é relativamente conclusivo. Coraline escapa, prende a mão da outra mãe no poço e tudo volta ao normal. No livro, não é tão simples assim. Depois de prender a mão no poço, Coraline sonha com as crianças fantasmas. Elas estão felizes, brincando em um campo ensolarado. Mas então uma sombra passa sobre eles, e eles dizem para Coraline: ainda há mais o que fazer. O livro termina com Coraline ouvindo sons vindos do andar de cima, como se o circo de ratos do Sr. Bambisky estivesse ensaiando. Mas o Sr. Bambisky nunca teve um circo de ratos de verdade. Então, o que ela está ouvindo? O livro deixa essa pergunta em aberto. Coraline funciona porque opera em duas camadas, a literal e a simbólica. A primeira é a aventura de uma menina curiosa, a segunda é um espelho distorcido sobre negligência emocional infantil. O mundo real é feito para ser cinza. O mundo real de Coraline é intencionalmente desconfortável. A casa é velha, os vizinhos são estranhos e está sempre chovendo. Seus pais estão ocupados demais para dar atenção a ela. Não é que eles sejam pais cruéis, eles apenas não estão presentes. E para uma criança, isso é devastador. O outro mundo oferece exatamente o que ela precisa. E é aí que o outro mundo entra. Ele não é apenas um lugar legal. Ele é construído especificamente a partir dos desejos reprimidos de Coraline. Lá, a comida é deliciosa, as cores são vibrantes, os adultos prestam atenção nela. E acima de tudo, tudo gira ao redor dela. É um paraíso construído sobre medida, mas é também uma prisão. A outra mãe é o que Jung chamaria de a mãe terrível, um arquétipo que aparece em folclores do mundo inteiro. Ela é a figura que nutre, alimenta e cuida, até que você abaixa a guarda, e então ela o devora. Ela não quer apenas matar Coraline, ela quer possuí-la, consumir a sua identidade, torná-la parte do outro mundo para sempre. É por isso que ela insiste em costurar botões nos olhos de Coraline. Não é apenas uma questão estética, é um certo tipo de ritual. Então espera, por que será que as crianças amam tanto essa história? Pode parecer contraditório, mas por que uma história tão aterrorizante é tão popular entre as crianças? Porque ela não mente para elas. Crianças já sabem que o mundo pode ser assustador. Elas já sentem quando seus pais estão ausentes. Elas já experimentaram o medo de serem esquecidas. Coraline valida esses medos. Essa ideia não surgiu do nada. Eles aparecem em contos europeus como um símbolo de submissão e apagamento. Tem aquele famoso ditado: os olhos são a janela da alma. É neles que buscamos a humanidade, a emoção e a verdade. E quando a outra mãe troca os olhos por botões, ela rouba isso. Ela tira a capacidade de ver a realidade, de questionar e de escolher. Botões significam não sentir, não enxergar e não questionar. E no mundo de Coraline, eles vão além disso. São instrumentos de vigilância. As bonecas
bocas com botões servem para espionar as crianças, e quando ela finalmente costura os botões nos olhos delas, o controle é total. Mas por que botões? Porque são objetos mundanos e parecem inofensivos, e é justamente isso que os torna mais sinistros. A outra mãe pega algo familiar e transforma em uma armadilha, assim como faz com a casa e com os pais e a comida. E no folclore europeu, especialmente o inglês, os botões tinham o efeito oposto. Eram usados como talismãs de proteção contra espíritos e bruxas. Em Coraline, essa função é invertida. Os botões não protegem, eles aprisionam. Durante as filmagens, marionetes simplesmente sumiam e reapareciam semanas depois em lugares improváveis. Peças do cenário mudavam de posição sem ninguém ter tocado nelas. E às vezes, uma marionete aparecia levemente deslocada entre um frame e outro, como se tivesse se mexido sozinha. Com tanta coisa esquisita acontecendo, virou piada interna. Henry Selick, o diretor, recebeu o projeto em 2001, mas o filme só chegou aos cinemas em 2009. O stop motion já é naturalmente lento. 24 fotos para cada segundo de filme, mas Coraline foi além. Selick queria obsessão total pelos detalhes. Foi um dos processos mais longos da história do estúdio. O primeiro stop motion filmado totalmente em 3D. Coraline foi pioneiro ao combinar stop motion com 3D real. Não era para parecer um truque visual. O 3D fazia parte da narrativa. O mundo real foi filmado com pouca profundidade, quase achatado. E o outro mundo, ao contrário, era expansivo, profundo e visualmente sedutor. E quanto mais Coraline se afundava naquele universo, mais o 3D se distorcia, até o clímax, onde tudo fica completamente desorientador. Terry Ratcher dublou tanto a mãe real quanto a outra mãe. E, curiosamente, o mais difícil foi dublar a mãe real. Na época, a sua própria filha tinha a idade da Coraline. E interpretar uma mãe impaciente e emocionalmente distante foi muito desconfortável para ela. Já a outra mãe era mais simples de encarar. Não havia dúvidas, ela era pura maldade. Agora vamos falar das melhores teorias dos fãs. Coraline nunca saiu completamente do outro mundo. Essa possivelmente é a teoria mais popular e perturbadora. A ideia básica é, após o final feliz, Coraline ainda está presa no outro mundo. As evidências, o clima muda drasticamente. No início do filme está sempre chovendo e nublado. No final, o céu está azul e ensolarado, exatamente como no outro mundo. Os vizinhos mudam de comportamento. Senhorita Spink e Senhorita Fossiball estão repentinamente interessadas em Coraline. O Sr. Bombisky finalmente consegue fazer seu circo de ratos funcionarem. Todos estão agindo de forma estranhamente perfeita. O jardim muda de forma. No início do filme, o jardim é o rosto da Beldon, a outra mãe. No final, ele foi transformado no rosto de Coraline, como se o outro mundo agora pertencesse a ela. A última cena mostra o gato desaparecendo atrás de um poste. No filme é estabelecido que o gato só pode fazer isso no outro mundo, porque ele consegue se manter junto entre as dimensões. Se ele está fazendo isso no mundo real, então talvez não seja tão real assim. Outra teoria forte é que Coraline não deveria confiar totalmente no gato. Ele nunca dá respostas diretas. Ele nunca se posiciona claramente como um aliado. E ele parece ter a sua própria agenda. De acordo com as teorias mais elaboradas dos fãs, o gato pode ser uma entidade neutra, que existe entre os dois mundos e não tem lealdade a nenhum dos lados. Ele ajuda Coraline, mas apenas porque isso mantém o equilíbrio entre os mundos. Se a outra mãe vencesse completamente, o jogo acabaria. E o gato claramente gosta do jogo. Outras teorias sugerem algo ainda mais sombrio. O gato pode ser a primeira vítima da outra mãe. Alguém que escapou sendo transformado em gato e que agora vive eternamente entre os mundos. As teorias mais extremas sugerem que o gato pode até ser um filho da outra mãe e que ele ajuda a Coraline apenas para prolongar o ciclo de vítimas. Essa teoria propõe que a pequena porta não é o portal principal para o outro mundo, o poço é, e as evidências incluem o anel de cogumelos ao redor do poço, conhecido no folclore como anel de fadas, tradicionalmente marca entradas para os outros mundos. O Ibi menciona que dizem que se você cair lá dentro, vê um céu cheio de estrelas, mesmo durante o dia. Tá vendo? Dizem que ele é tão fundo que se olhar lá de baixo, consegue ver as estrelas em plena luz do dia. Isso não faz sentido, a menos que o poço seja um portal dimensional. Coraline joga a chave no poço no final. Vemos o gato usando um portal. Se o poço levasse a chave de volta para outra mãe, então ela realmente não está morta. A mão da outra mãe não quer que a Coraline abra o poço. Ela tenta arrastar Coraline de volta para casa. Mas por quê? Porque o poço é onde a outra mãe realmente está.
Alguns detalhes sutis tornam o filme ainda mais inquietante. Os objetos mudam de posição sozinhos. Preste atenção em objetos de fundo ao longo do filme. O globo de neve na lareira, a boneca de Coraline, pequenos itens em prateleiras, eles mudam de posição entre cenas, mesmo quando ninguém os toca. É sutil o suficiente para você não perceber de forma consciente, mas registra no subconsciente e cria essa sensação persistente de que algo está errado. O gato olha diretamente para a câmera. Em momentos muito específicos, o gato quebra a quarta parede e olha diretamente para a câmera, não para Coraline, mas para você, como se ele soubesse que você está assistindo, e aumenta a sensação de que o gato sabe mais do que ele deveria. Há botões escondidos no cenário inteiro. Depois que você percebe isso, não consegue mais não ver. Eles estão por toda parte, tanto no mundo real quanto no outro mundo. Códigos visuais repetem constantemente. 3 símbolos visuais aparecem ao longo do filme. Espirais, representando armadilhas e ciclos infinitos. Portas, representando escolhas e transições. Silhuetas deformadas, especialmente de mãos, representando o controle e a manipulação. Nada disso está ali por acaso. Cada frame de Coraline foi planejado. A iluminação conta uma história paralela. Observe a iluminação ao longo do filme. No mundo real, a luz vem de fontes naturais, janelas, lâmpadas normais. Mas no outro mundo, a luz não tem uma fonte clara, ela apenas existe, vem de lugar nenhum. É mais uma pista sutil de que o outro mundo não é real, é uma construção e uma ilusão. No fim, Coraline fala sobre o perigo de um mundo perfeito demais, sobre como tudo que é confortável demais, rápido demais e feito sob medida, isso cobra um preço. A lição mais importante de Coraline é antiga: não existe almoço grátis. Quando algo parece bom demais para ser verdade, aquilo não é. A outra mãe oferece tudo o que Coraline quer, mas o custo é a sua liberdade, sua identidade e até mesmo a sua alma. É uma metáfora perfeita para qualquer armadilha sedutora. Drogas que prometem felicidades instantâneas, relacionamentos que prometem amor incondicional, ideologias que prometem respostas fáceis, tecnologias que prometem conforto infinito, tudo tem um preço. E se você não vê qual é o preço, é porque você é o produto. A outra grande lição é sobre aceitar a imperfeição do mundo real. Os pais de Coraline não são perfeitos. Eles são ocupados, distraídos e às vezes frustrados, mas eles são reais. E no final, Coraline aprende a valorizar isso. Ela aprende que um amor imperfeito é melhor do que uma ilusão perfeita, que a frustração é melhor do que a falsidade, que a vida real, com todas as suas falhas, é infinitamente mais preciosa que uma fantasia sem alma. É sobre crescer. No fundo, Coraline é uma história sobre amadurecimento. É sobre o momento em que uma criança percebe que os pais não são super-heróis, que o mundo não gira ao redor dela, que às vezes você precisa resolver os seus próprios problemas, e que coragem não significa não ter medo. Coragem significa fazer o que é certo, mesmo quando você está apavorado. E quanto mais você assiste Coraline, mais percebe que é uma obra construída como um labirinto. Cada vez que você volta, você encontra uma porta nova, um detalhe que você não havia percebido antes, uma camada de significado que estava escondida à vista de todos. É uma história que cresce com você. Quando criança, você tem medo da outra mãe. Quando adolescente, você se identifica com a solidão de Coraline. E quando adulto, você entende a frustração dos pais. E quando você tem seus próprios filhos, você percebe que a história não é sobre monstros. No fim das contas, Coraline é uma história sobre coragem, mas também sobre o preço que pagamos quando desejamos que as nossas vidas sejam mais fáceis do que realmente são.